Lucas capítulo de número 6, versículo de número 46 ao 49. A palavra de Deus diz assim, 46 ao 49, amém? Amém. Porque me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que edificou uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arranjou-se o rio contra aquela casa e não o pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, ou sobre a areia, de sua tradução, sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a sua ruína, ou a sua queda daquela casa. Pai, obrigado por essa palavra. Fale conosco como só o Senhor pode falar. Joga todo o meu eu por terra, e que o Senhor fale através de mim, Pai. Eu não quero atrapalhar nada do que o Senhor tem para fazer. Então, Deus, que não seja eu, mas o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, como eu disse para vocês, hoje eu quero conversar um pouco com vocês sobre quem sou eu, ou quem é você. Esse texto revela muito sobre uma autoavaliação da nossa vida. Esse texto é um raio-x da nossa vida. É como você entrar em uma máquina de raio-x e começar a olhar você por dentro, começar a observar você por dentro. É como se nós estivéssemos entrando diante do espelho da vida e olhando para nós mesmos e percebendo quem de fato nós somos. E por isso, o tema dessa mensagem hoje é uma pergunta: quem é você? O texto que nós lemos é o exato momento em que Jesus começa a fazer a distinção de dois tipos de pessoas que aparentemente são iguais. Duas casas que são exatamente iguais a princípio, mas só que só dá para conhecer de fato quem são essas casas depois de um tempo de tempestade e de adversidade. Então eu quero conversar um pouco com você hoje sobre esse grande desafio de entender quem sou eu, esse grande desafio de perceber de fato quem é você. E aqui hoje eu quero deixar claro para você que as nossas máscaras caem diante dessa situação. Não dá para viver de máscaras quando nós estamos diante da palavra de Deus. Não dá para viver de máscaras quando nós estamos diante da glória de Deus. E é exatamente isso que nós vamos aprender hoje. Então, abra o seu coração, abra a sua mente e deixe a palavra de Deus penetrar mais profundo do seu ser. Amém? Amém. Então diga: eu quero saber, quem sou eu. Porque às vezes a gente pensa que é e não é. A gente vive uma vida que acha que está vivendo e não está vivendo. E é exatamente esse confronto que Jesus faz. Porque Jesus fala: olha, existem dois tipos de públicos, existem dois tipos de pessoas, e que estão no mesmo lugar, ouvindo a mesma palavra, mas que têm atitudes diferentes. Jesus está dizendo: existem aqueles que ouvem a minha palavra e as colocam em prática, e existem aqueles que ouvem a minha palavra e não fazem nada do que eu digo. E aparentemente os dois são iguais. Esteticamente parece que são iguais. E o que Jesus deixa claro é que a diferença está no fundamento, no alicerce. E aqui é uma linguagem da construção civil. Quem mexe com construção civil sabe muito bem o que é fazer um alicerce, né, Joãozinho? Sabe muito bem o que é preparar uma base. E quando a gente olha um prédio bonito, normalmente a gente não sabe o buraco que foi aberto. O tanto de tijolo letoninho que está por cima a gente até consegue perceber, mas pedra e cimento que está lá embaixo a gente não sabe. Engraçado que esses dias eu estava no médico, e aí eu peguei meu celular e comecei a puxar fotos do Caputino. E eu vi as fotos do fundo da igreja, onde foi colocado 50 caminhões de terra, só na fase final, fora os que já tinham lá. E aí eu peguei e olhei as fotos das fundações, mais de 2 metros de funduros o alicerce, irmão. E eu fiquei impressionado. Aí mandei para o pedreiro: aí pedreiro, olha a obra aí que como é que foi bem assim. Hoje não tem mais nada, hoje é concreto lá. Hoje você chega lá, está com os pilares para cima,
Quem sabe o que foi feito ali? Nós que trabalhamos. Muitos irmãos que estão lá hoje nem sabem o que foi feito, nem tem no buraco. Esse é o grande problema. Viver uma vida de aparência, viver uma vida de fachada. Nem sempre a fachada diz de fato o que é o alicerce. Alguns anos atrás, me parece que um homem chamado Sérgio Naia, lá no Rio de Janeiro, construiu um edifício muito bonito, porém era feito com areia do mar. E houve uma corrosão nas ferragens, e aquele edifício bonito não tinha estrutura para aguentar todo o peso. E foi um escândalo nacional, porque ele caiu e matou muitas pessoas. Porque ele era bonito, mas ele não tinha fundamento. E assim tem sido a vida de muitas pessoas. Bonito na rede social, bonito no Instagram, bonito no Facebook, bonito para todo mundo ver e aplaudir. Mas e no dia da tempestade? Será que essa igreja toda vai suportar? Se não tiver raiz, ela não vai ficar de pé. E é sobre isso que eu quero falar nesta noite. A primeira lição que nós aprendemos com este texto, irmão, é que ele mostra a indignação de Jesus com aqueles que conheciam, sabiam quem era Jesus, mas não estavam dispostos a obedecer Jesus. Não basta você saber quem é Jesus, não basta você conhecer Jesus, se não há no seu coração disposição em obedecer. E aqui Jesus deixa a sua indignação exposta para todos. Jesus, ele diz no versículo de número 46, porque me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando. Jesus está dizendo, por que é que vocês me chamam de Senhor, mas não me tratam como Senhor? Por que vocês me chamam de Senhor, mas não me obedecem? Não fazem o que eu vos mando? Jesus aqui começa a confrontar aquele público que era a casa edificada sobre a areia, aqueles que queriam ouvir e queriam bater no peito dizendo que conhecia Jesus, sabia que era Jesus, mas não tinham coragem de praticar aquilo que Jesus ensinava. Jesus expressa a sua indignação dizendo, por que vocês me chamam de Senhor, mas não fazem nada do que eu mando? E quando nós olhamos a realidade do contexto evangélico no Brasil e no mundo, é exatamente isso que nós temos visto. Pessoas em todos os lugares dizendo que Jesus é Senhor, mas não vivem como se servem o Senhor. Não basta falar que Jesus é Senhor, não basta dizer que você o ama, mas você precisa praticar de fato na sua vida e ter uma vida como testemunho. Porque o confronto de Jesus começa para aqueles que estão dentro, não é para os que estão de fora, é para aqueles que estão ouvindo Ele e que sabem que Ele é Senhor, mas eles não obedecem como deveriam obedecer. Sabe por quê? Porque de fato, muitos desses ainda tinham outros senhores. Jesus não era o Senhor absoluto da vida deles, porque eles obedeciam outras vozes, outras direções. Às vezes tem muita gente na igreja que no domingo, na terça-feira e em alguns outros momentos Jesus é o seu Senhor, mas lá fora, quando sai daqui, também tem outros senhores, tem outras escolhas. E aí, o que configura uma casa edificada na areia? É bonito para todo mundo ver, a fachada é bacana, mas a estrutura não vai aguentar o tempo da dificuldade. E é exatamente sobre isso, quem você é, aonde você está edificado. Nós estamos no mês da família, e essa palavra também vai para a família, sua casa, mas vai para você, porque uma casa começa com você, uma família começa com você. E a grande pergunta é, você está obedecendo? Ou você está pelo menos disposta a obedecer aquilo que o Senhor tem te mandado fazer? Porque não adianta você dizer Senhor, quando não há um princípio de obediência no seu coração. E é isso que nós precisamos entender e deixar claro em nosso coração. A palavra de Deus diz que obedecer é melhor do que sacrificar. E a obediência tem que ser literalmente somente a palavra de Cristo. A segunda lição que nós aprendemos é que as escolhas que a gente faz, as escolhas que a gente toma na vida, diz quem nós somos. As escolhas que nós fazemos vai dizer em quem nós somos edificados. As escolhas que nós fazemos diz qual é o fundamento no qual nós estamos fundamentados. E é por isso que essa segunda lição precisa ficar cravada no seu coração. Quem você é? Você é alguém baseado nas escolhas que você faz. Porque o texto diz assim no versículo de número 47 e 48: todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante um homem que edificou uma casa, cavou,
abriu um profundo vale e lançou o alicerce sobre a rocha, e vindo a enchente, arrajou-se o rio contra aquela casa, e não a pôde abalar, porque foi construída sobre a rocha. Sabe quem são os homens e mulheres que são construídos sobre a rocha? São aqueles que fizeram a escolha de cavar fundo. Irmão, eu não sei quantos de vocês já trabalharam na construção civil, mas não é fácil abrir sapata, não é fácil abrir buraco. Hoje nós temos máquinas que ajudam, mas eu lembro quando eu era jovem, adolescente, eu gostava muito, como eu disse para vocês, de comer coxinha, salgado, biscoito recheado, tomar refrigerante, mas não tinha dinheiro para isso. E um dia o senhor Jaime me convidou para que eu pudesse comer coxinha no bar dele. Tinha um bar na frente da minha casa, e ele disse: olha, estou começando uma obra, e ele me apresentou pela primeira vez algo chamado arado. Alguém conhece o que é arado? Você vai rodando na mão assim, meu amiguinho, e a sua mão vai enchendo de bolha, de sangue. Não é o arado de arado terra, é o arado de furar, cavar buraco, até você encontrar areia na fundação, onde entra alguns ferragens, no meio de toda aquela ferragem que está ali. E sabe qual foi o meu prêmio? Um mês eu podia comer um salgado e tomar um refrigerante. Mas eu fiquei tão alegre, porque eu não tinha dinheiro, minha mãe não tinha condição, mas eu vi o quanto é duro fazer uma casa bem estruturada. E eu aprendi o quanto dá. Irmão, quando foi construir a casa da minha mãe mora, eu, com 16 anos, furei os buracos junto com o pedreiro, carreguei pedra marmoada para pular. Se você quer uma fundação para construir 3 ou 4 prédios, você vai ter que furar buraco, 3 ou 4 andares. Não dá para fazer de gelo de canto, tá, Toninho? Tem que furar buraco, e furar buraco dá trabalho, furar buraco sai suor, furar buraco cansa, fazer uma estrutura bem feita gasta dinheiro. E é isso que Jesus está dizendo: o homem que edifica a casa sobre a rocha é o homem que ouve a voz do Senhor, e que antes dele crescer para cima, ele desce para baixo. Ele vai no seu orgulho lá embaixo, ele cava fundo. Ele primeiro sabe que ele tem que descer antes de subir, ele precisa descer. O homem que ouve a palavra de Deus e quer colocar a palavra de Deus em prática, o seu orgulho cai por terra, e ele entende: eu tenho que descer, eu tenho que furar. Se algum dia eu quero chegar em algum lugar maior, primeiro eu entendo que eu tenho que descer, eu tenho que criar raiz, eu tenho que fundamentar minha estrutura. Mas sabe qual é o problema? É que as pessoas não querem descer. As pessoas só querem subir, querem ser aplaudidas. As pessoas querem ser paparicadas. As pessoas querem ser bajuladas. E Jesus está dizendo: se você ouve a minha voz, o primeiro caminho de quem ouve e pratica é descer. O primeiro caminho de quem ouve a palavra de Deus e pratica, ele sabe quem ele é um nada sem Deus. Em vez de subir primeiro, ele desce, ele cava fundo, e ele edifica a sua casa na rocha. Você está disposto a descer? Você está disposto a cavar fundo? Sabe por que alguns estão como o segundo bloco, que ouve e não obedece? Porque descer não é fácil. Abrir buraco, cavar alicerce, descer não é fácil, porque mexe com o nosso eu, mexe com o nosso ego, mexe com as nossas estruturas. E é isso que Jesus está dizendo: o homem que ouve a minha palavra e cava fundo, o homem que ouve a minha palavra e obedece, é como alguém que cavou fundo, ultrapassou as rochas, e lá sobre a rocha edificou a sua casa. Aí não, qualquer coisinha quer sair da igreja, qualquer coisinha quer sair de casa. Irmão, você que é casado, eu não aguento esses mimizentos. Vou para a casa da mamãe, vou para a casa do papai. Casou, resolve o seu problema, amigo. Filhinho que sai batendo o pezinho, qualquer coisinha que o papai e a mamãe falam. Os jovens querem ser tratados como adulto, né? Só porque convém a eles, mas na hora de ser adulto eles não querem ser. Quem edifica a casa sobre a rocha tem que entender: você vai ter que descer. Tem coisas que você vai ouvir que você não quer ouvir, mas é bom para você, que vai te confrontar. Como eu falei hoje pela manhã, nós gostamos só de falar do Deus de amor, mas Deus também é juízo, é justiça. Nós precisamos entender isso. Jesus está dizendo: quem ouve as minhas palavras e as pratica é alguém que cava profundo, é alguém que desce primeiro, é alguém que prepara a base. Ah, meu irmão, minha irmã, tem gente que não sabe quando você ora na tua casa e nem precisa saber, mas você está lá na sua casa cavando fundo. Nós estamos acostumados a aplaudir as fachadas. Olha que fachada bonita, olha que prédio lindo, mas você sabe o que está lá debaixo? Você sabe o que está segurando aquele prédio?
hoje as fachadas do Facebook, do Instagram. Olha, eu queria ter a vida dele ou dela, mas você sabe qual alicerce fulano está fundamentado? Porque a palavra de Deus, ela nos ensina que nós precisamos cavar e profundo quem você é, uma casa na areia ou uma casa na rocha. Quem você é? Aquele que ouve, pratica e que quer descer profundo, sair do seu eu e ir nas profundezas do Senhor, ou continuar subindo no seu ego vivendo uma vida de fachada. Porque quando a dificuldade chegar, quando o vento soprar, as máscaras irão cair. Quando o vento soprar, vamos perceber que as casas podem parecer igual, mas elas não são iguais. O que faz a diferença não é a fachada, é o alicerce. Se a palavra de Deus é o fundamento disso, que fortifica a sua vida e a sua história. A Bíblia diz, no Salmo de número 91, versículo 14 e 15: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei na sua angústia. Eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. A gente sabe que esse salmo é um salmo messiânico, que aponta para Jesus. Mas todos aqueles que servem Jesus, vivem essa expectativa. Por que a crise não pode nos abalar? Porque nós fomos bem edificados. Nós fomos edificados em Cristo. E não foi fácil ser edificado na palavra. Porque, como eu disse hoje pela manhã, Deus e eu sabem quem eu sou. Deus e você sabem quem você é. Sabe que você, às vezes, não é essa doçura toda que você parece ser. Falando mansinho. Não, irmão, nós não somos a doçura toda, não. Eu sei quem eu sou, você sabe quem você é. E para a gente continuar sendo quem nós somos sendo, nós precisamos cavar cada dia mais fundo o alicerce. Ficar firme na palavra, para não viver uma vida de máscaras. Porque no dia da adversidade vai ser revelado quem nós somos. Quem está entendendo, diga amém. A terceira lição que nós aprendemos com esse texto, meu irmão e minha irmã: a primeira casa é a casa edificada sobre a rocha. É aquela que a princípio ninguém vai ver nada sobre ela, assim como a outra vai ver só a fachada. Só que a casa edificada sobre a rocha sabe quem ela é. Ela sabe que ela está preparada. Pode soprar o vento, pode os rios vir com fúria, ela sabe que ela tem um bom fundamento. Mas existe uma segunda casa, que é o segundo público, dentro desse contexto que Jesus está falando. Jesus está dizendo assim também no versículo de número 49, olha o que Jesus diz: mas o que ouve e não pratica, ou seja, está na igreja, está perto de Jesus do mesmo jeito da outra, está ouvindo a mesma palavra, está ouvindo a mesma pregação, está no mesmo lugar. Jesus diz: mas os que ouvem e não praticam, é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra ou areia, sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína naquela casa. A queda foi grande. Sabe por quê? Porque a segunda casa, ela não quis ter o trabalho de descer, ela quis subir primeiro. A segunda casa, ela não se preocupou com o alicerce, ela não se preocupou com suar, com trabalhar para obedecer. Ela simplesmente quis viver vida de hipocrisia, de fariseu. Ela simplesmente disse: não, eu vou lá, eu entrego meu dízimo, entrego a minha oferta, eu vou lá, canto no ministério de louvor, faço parte do ministério de oração, faço parte do ministério de recepção, faço parte disso, mas é só por fazer, porque eu não quero obedecer. Quando eu sair de lá, eu vou continuar indo para a balada, eu vou continuar bebendo, eu vou continuar fazendo o culto. Quando chegar o vento, se prepare, vai cair. Porque casa sem alicerce não vai ficar de pé. Quem você é? Porque você está no mesmo lugar, ouvindo a mesma palavra, ouvindo a mesma pregação. Eram dois grupos de pessoas com o mesmo Jesus, ouvindo a mesma palavra. E Jesus faz distinção desses dois grupos. Quem você é? Você é aquele que está cavando fundo, matando o seu eu, matando as suas vontades para viver a palavra? Ou você é aquele que está pegando a palavra só aqui para dentro do culto e daqui a pouco vai embora para casa e diz o seguinte: quer saber de uma coisa? Eu vou viver da aparência de metodista, de evangelho, eu vou viver com o título de gospel, é isso que serve para mim. Eu quero que todo mundo aplaude e dizer: ali vai um metodista, ali vai um crente, ali vai isso. Mas lá no fundo, não tem alicerce, porque ainda continua mentindo, continua fazendo um monte de coisa errada. É que ninguém está vendo, mas continua vivendo uma vida dupla, porque não quer obedecer.
Quando a tempestade chegar, se prepare, toda beleza será ruína. O que Jesus está dizendo é quem você é. Você está edificado sobre a areia ou você está edificado sobre a rocha? Agora o que a gente precisa entender é que estar edificado sobre a rocha dá trabalho. Porque edificar sobre a rocha não é crescer rápido, não é ter uma fachada bonita rápido. Primeiro é furar buraco. Irmão, se tem uma coisa, Gil, que você vai aprender com Roberto agora em construção, é que a fundação parece que não sai. Você joga cimento, você coloca ferragem, você vai olhando, e vai olhando para o chão, é dinheiro no chão, e parece que não sai, parece que não anda. Mas se você quer construir para cima, tem que ser assim. E sabe qual é o problema do povo hoje? Que eles querem entrar na igreja, querem ser crente, mas eles querem ser crente do jeito deles. Não é a palavra de Deus, eles querem adaptar a palavra de Deus à vida deles. Deixa eu dizer algo para você: você não pode colocar Deus na sua agenda, você que tem que entrar na agenda de Deus. E Deus está dizendo aqui bem claro: quem você é, aonde você está edificado. Você está edificado na minha palavra, então você tem que descer primeiro. Você tem que cavar fundo, você tem que edificar na rocha que é a minha palavra. Agora você está edificado em si mesmo, na sua religiosidade, é só status, é só aparência. Mas Jesus diz o seguinte: que as tuas casas passaram por adversidade, as tuas casas enfrentaram o vento e a tempestade, e a diferença foi no alicerce dessas casas, porque a princípio as duas eram iguais, a princípio as duas eram bonitas, mas a que estava no alicerce, na rocha, conseguiu suportar, porque ela estava bem edificada. Quem você é? É isso que Jesus está dizendo. Você é aquele que vem de domingo a domingo, ouve, acha bonitinho, acha legal, mas volta para cá e diz o seguinte: vou continuar lá vivendo no meu alicerce, o meu alicerce de areia. Ou você é aquele que vem aqui de domingo a domingo dizendo: eu ainda não alcancei, mas eu ainda vou continuar cavando fundo, porque eu quero edificar a minha família na rocha que é a palavra de Deus. Você é aquele que vem aqui de domingo a domingo e diz assim: ainda tem muita coisa para acontecer na minha vida, mas eu estou edificando a minha casa sobre a rocha. A minha família não vai ruir, meu casamento não vai acabar, meus filhos não vão se perder, o vendaval vai vir, a dificuldade vai vir, as batalhas vai vir, mas o que vai fazer a diferença é onde eu estou edificado, na palavra do Senhor. Quem é você, irmão e irmã? Você é alguém que facilmente está sendo abalado? Longe da palavra de Deus não há fundamento perfeito. Longe da palavra de Deus não há alicerce que suporta as tribulações. A palavra de Deus em Lucas 9:26 diz o seguinte: porque aquele que de mim e das minhas palavras se envergonham, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos seus anjos. Sabe o que você precisa entender? Que quem envergonha da palavra do Senhor aqui, naquele grande dia, os seus alicerces serão abalados, porque o Senhor também se envergonhará daqueles que se envergonham dele. Então, meu irmão, minha irmã, Deus tem me chamado para ministrar a palavra, e hoje eu estava orando lá em casa e eu disse: obrigado, Senhor. Como o Senhor pegou logo eu, aquele menino problemático, que eu nunca imaginei que eu seria pastor, eu nunca imaginei que eu seria evangelista, missionário, eu nunca imaginei que eu seria nada, porque de fato eu era nada, mas o Senhor me pegou. Então eu não vou calar minha boca, eu vou dizer o que tenho para dizer, porque foi o Senhor que me pegou. Foi o Senhor que me trouxe aqui. O que eu tenho para dizer para você: apruma a sua vida, toma tendência, seja um crente de verdade, levante a sua cabeça, bota a sua casa edificada na palavra, ainda que doa, mas desce mais fundo. Não se preocupe em subir, não se preocupa primeiro em ter fachada bonita, não se preocupe com isso não. O que a gente gosta de ver no prédio, irmão, é película de vidro, o que a gente gosta de ver são aquelas vidraças bonitas. Não se preocupa com isso, né, Toninho? Porque a construção começa lá embaixo. Se preocupe em obedecer a Deus, ainda que zombem de você, ainda que vão rir de você, mas cave mais fundo na palavra e edifique a sua casa na rocha. Porque quando o vento soprar, as estéticas e as belezas vão ruir. Quando o vento soprar, as fachadas irão cair, mas as casas edificadas sobre a rocha ficarão de pé. Quem é você? Alguém que está na rocha ou alguém que está na areia? Eu quero pedir a ajuda da Ju aqui um pouco.
Nós temos aqui hoje uma simulação para que você pense de fato quem você é. Aqui é muito fácil porque você consegue ver aonde está a rocha e aonde está a areia. Mas vamos imaginar que você tivesse que cavar e cavar bem fundo. Não é fácil cavar nas pedras, irmãos. Não é fácil. Alguém aqui já trabalhou com construção civil? Levante as mãos. Pouca gente aqui sabe o que é isso, né? Não é fácil cavar nas pedras. É bem mais fácil você ir na praia, pegar a pazinha e brincar na praia, né? Fazer castelinho. É tudo macio. As duas casas são idênticas, igualzinha. Não tem diferença. Quando você olha, você diz: ô crente, todo mundo é crente, todo mundo serve a Deus. Mas lá do céu o papai vai dizer assim: eu conheço o seu fundamento, eu conheço o seu alicerce, eu sei quem você é. E esse que é o grande vapor, irmão. Quem é você? E aí, muita gente quer construir a sua casa na areia, e outros já construíram na rocha. E aí vai chegar os dias maus, os ventos, as águas da vida, tudo isso vai acontecer. E a casa que foi edificada na rocha continua de pé. Sabe por que ela está de pé? Porque ela não se preocupou primeiro em crescer para os homens. Ela não se preocupou em mostrar a aparência. Eu vou te dizer mais, irmão. Quando alguém chega para mim se autoafirmando, eu já fico um pé atrás. Porque eu faço, porque eu sou. Pera, fica lá atrás. Já entra o senso de psicanálise e pastor mesmo. De opa, peraí. Você primeiro precisa descer. Eu não sou, Ele é. Eu não sou nada, é Deus que é. Quem desce não vai viver uma vida de fachada. Agora tem um outro detalhe. Essa casinha que é bem semelhante, é igualzinha. A diferença dela é só a sua base. E aí vem o vento sobre ela e as águas também vêm. Vamos ver o que acontece com ela? A sua queda foi certa. A pergunta para você nessa noite é: como estão os seus alicerces? Quem você é? Como está a sua família? Estamos no mês da família. Aonde você está edificado? Na palavra de Deus ou nas suas próprias convicções? É difícil ouvir o que o pastor está falando aqui, não é? Dói o ouvido, dói. Mas se você obedecer a palavra de Deus, pode vir a chuva, pode vir o vento, mas você vai continuar fundamentado, porque primeiro você desceu para baixo, você cavou fundo e chegou aonde Deus tinha para você. Esse é o segredo. Não é viver uma vida de aparência, roupa de crente, Bíblia de crente, hino de crente, mas uma vida de ímpio. Canta os louvor na igreja e lá fora canta as músicas do Satanás. Vive para Deus aqui e lá fora vive para o diabo. Não, Deus não divide a glória dele. Isso é construir a casa sobre a areia, mas construir a casa sobre a rocha é literalmente cavar fundo e brigar com o nosso eu, com as nossas vontades, brigar com o nosso ego. E aí pode vir a tempestade, mas nós vamos ficar de pé. Termino mais uma vez dizendo: quem é você? A casa na rocha ou a casa na areia? Porque quando a tempestade, ela não é má. A tempestade não é ruim. A tempestade só é um agente de Deus que vem agora para mostrar de fato quem somos nós, para mostrar qual casa nós somos. Tem tempestade que é do inferno. Aí você ora, Deus repreende. Mas tem umas, meu irmão, que você pode orar à vontade que Deus está falando: filho, sou eu que estou soprando. Você pode ficar bravo, filho, pode orar à vontade. Eu estou soprando porque eu quero ver quem você é, quero tratar o seu caráter. E aí, será que hoje Deus falou com você? Eu quero orar com você.